Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Hoje falaremos ainda sobre o saudável da nossa alma e do nosso espírito. Esses papos que são gostosos, né? Que nos ajudam a entender melhor como funciona e como passar por essa nossa vida, muitas vezes, às vezes tão cheias de agruras, tão cheias de problemas. Mas que nós podemos encontrar tantas alegrias, né? No final, a vida termina sendo muito boa. O Harold Kushner, ele faz assim uma pergunta sem resposta. Aí ele começa explicando num determinado livro dele sobre Carl Jung. E aí ele diz que foi um psiquiatra, se não me engano, suíço. O Jung, ele dizia que depois dos 35 anos de idade é quando nós, segundo ele, né? Isso estamos falando de uma época em que as pessoas viviam em média 70 anos no máximo, não média, mas no máximo 70 anos. Então ele dizia que depois dos 35 anos você já tinha passado da metade da vida, que não é bem o caso de hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem uma longevidade maior, então a gente poderia acrescentar isso aí pelo menos mais uns 5 a 10 anos. Mas ele falando que depois dos 35 anos as pessoas começavam a pensar mais na religiosidade, elas começavam a pensar mais sobre o que ia acontecer com elas depois que elas morressem. E também começavam a pensar mais sobre o que fazer para que a vida se tornasse plena, a vida se tornasse feliz. Porque a felicidade, ela não acontece de verdade por você ter comprado um carro novo, uma moto nova ou uma casa nova. Talvez você já tenha experimentado isso. Por menor que seja, você pode não ter nada na vida. Você pode não ter um carro, uma casa, você não tem nenhuma cama para morar. Você mora numa casa alugada que até a cama é alugada. Mas você comprou um telefone que você queria há muito tempo. E aí aquele telefone maravilhoso. Nos primeiros dias você vai dormir com aquele telefone, você perde o sono mexendo naquele telefone, você faz de tudo. Daqui a pouco, em poucos dias, em poucas semanas, virou alguma coisa que você vai meio que jogando de lado. Se brincar, você até esquece em algum lugar, não é? Porque aquilo se torna, digamos assim, meio, não diria supérfluo, mas ele se torna algo já não tão importante na sua vida. E aí você começa a perceber que os padrões, eles são muito baixos que a gente muitas vezes estabelece. A gente começa a imaginar que para sermos felizes nós precisamos somente ter, se eu tiver uma boa casa, um bom carro, e a gente começa a viver em função do futuro e não do agora. E a gente começa a esquecer os relacionamentos das pessoas que a gente tem ao redor. Tem um caso de um jovem que ele entrou naquela seita muito antiga, que talvez alguns já tenham ouvido falar, do Reverendo Moon. Né? E ele entrou e ele era um cara extremamente inteligente, extremamente capaz, e foram perguntar para ele por que ele tinha feito isso. E ele disse que o pai dele, tudo que o pai dele queria era que ele se formasse e fizesse um bom curso na faculdade. E o Reverendo Moon queria que ele ajudasse a salvar o mundo. Então ele gostava da ideia de um padrão mais elevado. Muitas vezes a gente pode até se limitar em relação aos padrões que nós temos. Aqui no Brasil, a gente se acostumou a ver, por questões políticas, questões filosóficas, muitas vezes, a necessidade de sermos tratados simplesmente como pessoas que ficam dependendo de algum dinheiro doado por alguém. E aí isso nos tira muito do brio, da capacidade de crescimento e de ser alguém completamente independente que conquistou seu próprio espaço. A diferença é absurda se você vive sempre de doações ou se você conquista aquilo por você mesmo. Se você já conquistou algo, você sabe do que eu estou falando. O Harold Kushner, ele diz assim, sentir-se feliz no trabalho ou com a família nos faz mais que um fenômeno passageiro, mais que uma existência biológica. Sentir-se humano é um sentimento mais convincente que a lógica ou a filosofia. Mas aqui a gente tem que explicar um detalhe interessante. O sentir-se humano aqui não é necessariamente aceitar que nós não somos capazes. Quantas vezes
Seja no trabalho, seja na nossa própria vida, a gente se impõe certas coisas e a gente diz, não, mas eu sou só humano, eu não consigo fazer isso. E às vezes esse só humano é uma desculpa para ser preguiçoso, ser desleixado, não fazer as coisas como deveria fazer. Está acima do peso, mas eu não posso emagrecer porque eu sou só humano. Na verdade é possível, você se esmerar por isso, você vai conseguir, né? E aí, a pergunta que não quer calar é quem precisa de Deus? Mas Deus, ele é assim, o mais importante é que ele exista ou deixa de existir, porque tem uma briga eterna. Deus existe, Deus não existe, agnósticos falam uma coisa, os famosos ateus falam outras e por aí vai. E essas coisas elas vão acontecendo e nos deixando cheios de indagações. O que é quem tem razão? Eu queria antes fazer só um parênteses e falar um pouco sobre José lá no Egito. Ele foi vendido pelos irmãos por ciúme. Ele tinha tido um sonho e foi inventado dizer para os irmãos que ele seria líder dos irmãos e os irmãos decidiram vendê-lo e ele passou 20 anos sofrendo para depois pensando em como se vingar daqueles irmãos. E ele teve a chance disso. E quando ele começou a, de certa forma, meio como que humilhá-los, quando ele teve a chance de dar o troco, ele percebeu que aquilo não era o mais interessante. Porque existe um detalhe muito interessante, meus amigos, que vocês precisam entender. Da mesma forma como o nosso corpo ele precisa de oxigênio, ele precisa de comida e ele precisa de água, a nossa alma e o nosso espírito, eles também precisam de certos sentimentos. E esses sentimentos, eles podem nos envenenar ou nos fortalecer. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que na nossa alma, que está relacionada à mente, emoção e vontade, você se enche de sentimentos de ciúme, de egoísmo, desconfiança. São sentimentos muito complicados. Você está sempre se preocupando em ver o lado negativo das coisas e das pessoas ao seu redor. Isso termina funcionando como um grande veneno. É como se todos os dias você comesse um pouquinho de veneno de rato para a sua alma. Por outro lado, agora você imagina que na sua alma você decide alimentá-la com honestidade, generosidade, alegria e o próprio amor, que é uma pessoa, o próprio Deus. Isso revigora a sua alma. Winston Churchill, grande líder das forças que lutaram contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, ele sofria de depressão. Depressão que é o mal do século. Hoje em dia se fala que uma das especializações mais em voga na medicina é a psiquiatria, que as pessoas estão precisando cada vez mais disso, se sentindo infelizes, né? E o Winston Churchill, ele sempre dizia assim, quando ele acordava, meu cão negro ou meu cão branco me visitou. Normalmente quando ele alimentava a alma com pensamentos ruins, negativos, desastrosos, ele acordava depressivo. E quando ele alimentava a alma com pensamentos bons, com sentimentos bons, mais do que só pensamentos, e sentimentos que pudessem ser compartilhados por outras pessoas. Aí então ele acordava de uma forma muito mais plena, percebendo que havia vivido de verdade e não só meio como que vegetado. Tem um biólogo chamado Lewis Thomas, ele escreveu sobre o princípio da cooperação entre as espécies. E ele diz que isso superou a sobrevivência dos mais capazes. Porque desde Darwin, se pensava que os mais capazes é quem sobreviviam. Então, numa comunidade de 100 pessoas, as pessoas mais fortes são as pessoas que vão sobreviver. E ele chegou a uma conclusão muito interessante através dos estudos deles, Lewis Thomas. Ele descobriu que o que mais fazia haver uma sobrevivência, uma perpetuação de determinadas espécies era a cooperação, e não se um era mais forte que o outro. Então, se eu tenho 10 pessoas que não são tão fortes quanto 2 ou 3 que estavam naquele grupo de 100, mas essas 10 pessoas aprendem a cooperar entre elas, elas tendem a se sobressair e a vencer no teste de resistência biológico aquelas 2 ou 3 pessoas que eram mais fortes naturalmente. Então hoje, parece que a grande sacada, a grande coisa boa da nossa vida é que nós aprendamos a compartilhar
com as pessoas ao redor. E compartilhar o quê, meus amigos? Compartilhar a sua vida, os seus sentimentos bons. Parar de ficar pensando nas tristezas do passado. Normalmente a gente usa 70% do nosso tempo para isso. Parar de ficar ansioso e depressivo com coisas que não aconteceram. Normalmente a gente usa 20% para isso. Se a gente usa esses 90% a 95%, 20% e 25% seria do futuro, a gente começa a ter mais qualidade de vida e não usar só 5% do presente. E nesse presente começar a mandar uma mensagem que seja para uma pessoa que você gosta, que você ama. Uma pessoa que você sente que estaria bem do seu lado, que você sente falta. Fala com essa pessoa isso daí. Eu vou dar um intervalozinho de uns minutinhos, rapidinho, vapt-vupt, e eu volto já para continuarmos falando sobre esse assunto, tá bom? Até daqui a pouquinho. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas. 99981-6640. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos 2 patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los, a Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes, e até na busca, você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com a tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia em 80% dos casos. Então a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante.
tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir. 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço! Olá, meus amigos, estamos de volta com esse episódio maravilhoso de Papo Saudável. E eu separei aqui uma pergunta que foi feita a Harold Kushner, aquele autor que a gente tem relatado nos últimos tempos. Eles perguntam sobre por que ser bom e honesto se existem pessoas mais que são impunes. Isso a gente vê muito no Brasil, né? Quantas pessoas que você já viu na televisão que fizeram tantas falcatruas políticas, roubos, assassinatos, tantas coisas ruins e negativas acontecendo, e essas pessoas aparentemente ficam impunes. Às vezes são pessoas que passaram décadas e décadas e décadas roubando do dinheiro público, passaram muito tempo destruindo tudo que é público e das pessoas, permitindo que pessoas morressem, porque o dinheiro que seria interessante para salvar aquelas pessoas foi roubado por determinado político. E essas pessoas parecem ficar impunes, elas continuam sendo o máximo e vivendo uma vida de nababos, de reis e rainhas, não é? Mas isso não é uma coisa meio ilógica? Então por que se preocupar sobre ser bom e honesto? Na verdade, foi colocado dentro de nós, e vocês vão perceber isso desde que nós somos crianças, que quando há uma disciplina, por exemplo, a mãe e o pai vão disciplinar os filhos porque eles quebraram o vaso, eles fazem o possível muitas vezes para esconder, mas intimamente é como se eles quase mostrassem através dos seus sentimentos. Porque desde pequeno nós temos essa necessidade de sermos bons e honestos. Nós nos desvirtuamos principalmente quando os nossos pais não administram muito bem a nossa casa. Vocês sabem, o senador Taft, que foi um senador americano que tinha uma tendência muito forte de talvez até ser presidente da República nos Estados Unidos, ele estava se preparando para isso, quando de repente ele não foi indicado por questões políticas, outra pessoa foi indicada e ele perdeu aquela indicação. Pessoal, olha que coisa interessante, em alguns meses ele desenvolveu câncer. Ele tinha sido diagnosticado antes como plenamente saudável, alguns meses depois ele tinha um câncer, terminou morrendo com isso. E quantas vezes os sentimentos de amargura, de tristeza, de infelicidade que nós trazemos e carregamos como se fossem bolsas enormes que a gente leva nas costas com pesos. Imagina que eu tô levando uma mochila daquelas e a mochila cheia de pedras muito pesadas, e cada uma delas seria um sentimento de amargura, de tristeza que a gente traz do passado, e a gente vai trazendo e levando aquilo para onde a gente vai. Você vai para o banheiro, você está levando uma bolsa cheia de amargura, de tristeza, de pedras pesadas. Se você vai comer, você está comendo com uma mochila cheia de coisas ruins. Está na hora de nós nos livrarmos dessas pedras, para que nós possamos não terminar como o Taft. De um momento para outro, não estou dizendo que necessariamente aconteceu por isso, mas ao que tudo indica foi assim, ganhando doenças, coisas desagradáveis, porque nós não conseguimos lidar com o nosso atual, o nosso presente. Eugene Borovitz,
Uma vez ele escreveu uma coisa muito legal, e eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, ó: temos medo de envelhecer porque deixaremos de ser úteis, isso é, capazes de fazer coisas que demonstrem aos outros que temos valor. Medimos o valor por nosso desempenho. Quantas vezes você não já pensou isso? Você que já passou dos 40 anos, 50 anos, 60 anos e até 70 anos. Você imagina isso, você começa a se tornar meio como que inútil. Aquela pessoa que não consegue mais produzir como antes. Você já passou por aquela situação de você vai atravessar uma rua e alguém vem te ajudar, porque ela entende que você não tem mais condições nem mesmo de atravessar uma rua sozinho. E você começa a se sentir triste, porque você começa a se sentir inútil. E porque você começa a ter a sensação de que as pessoas te veem como inútil. Mas você não é inútil. A grande sacada da nossa vida é quando a gente tem pessoas que, quando você tiver velhinho, 80 anos, 90 anos, 100 anos, por que não? Eu brinco dizendo que quero viver até os 120. É uma brincadeira que não é brincadeira, na verdade eu gostaria sim. Imagina você estar aos 120 anos de idade, não vamos exagerar tanto, vamos lá. 80 anos de idade, 90 anos de idade, e você vai estar com o seu cônjuge ao lado. Se você é homem, com a sua esposa, se você é uma mulher, com o seu marido. E vocês vão poder dizer assim, nós não somos muito mais úteis do ponto de vista físico para a sociedade, mas nós temos algo que nós podemos passar para todo um conjunto de pessoas, como nossos pupilos, como nossos, digamos assim, alunos. E você que está aqui do meu lado e que esteve a vida toda, eu adoraria que nunca deixasse de estar perto de mim, porque eu gosto da ideia de viver com você, mesmo que você não seja mais útil para a sociedade, mesmo que se antes você era um grande médico, hoje você está com Parkinson e não consegue nem fazer uma cirurgia ou algo parecido. Mas não importa, não é o desempenho físico que interessa, mas o quanto que as nossas almas se entrelaçam. Como nós falamos num outro programa, a respeito de crianças que estavam numa praia fazendo um castelo de areia, o castelo vai embora e depois elas saem brincando e felizes com as mãos entrelaçadas. O que importa não é o castelo que você construiu, o que importa não é o saldo bancário que você tem, o que importa é o quanto suas almas se entrelaçam, o quanto você pode ter alguém para chegar na velhice e dizer assim, que bom que nós estamos juntos, eu não conseguiria viver um dia se não fosse do seu lado. É tão bonito quando a gente ouve isso, né? E a gente vê isso acontecendo em alguns casais. Hoje em dia, poucos, porque nós estamos vivendo um mundo muito superficial, onde as pessoas estão aprendendo a se desvencilharem, a descartarem relacionamentos como quem descartam roupas. Né? Eu vou vestir essa camisa, se ela não tiver muito bom, eu tiro e jogo fora. Né? Eu já ouvi isso muito de alguns casais. E uma vez um determinado rabino, esse Harold Kushner, até falou que um casal uma vez chegou para ele, bem jovem, de 20 e poucos anos, falou, olha, nós queremos casar, mas queremos que o senhor coloque lá onde diz assim, que serão felizes para sempre, e vai dizer assim, serão felizes se não acontecer nada de errado, se eles não brigarem, se eles isso, se não, é normal que eles se separem. Aí Harold Kushner falou assim, não vou dizer nada disso. Vocês não podem começar um relacionamento já pensando que ele vai terminar. Não é assim que funciona, né? Aí ele diz assim, ó, é tempo de sermos felizes com os que amamos e de compreendermos que estamos em um momento de nossas vidas em que ter prazer hoje significa mais do que ter preocupações pelo amanhã. É tempo de celebrar. Meus amigos, meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Deus os abençoe e espero que vocês tenham gostado do programa hoje, tá bom? Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.